rural para a agricultura familiar por meio da gestão de design, tese orientada pelo professor Merino, a quem eu agradeço toda a orientação. Essa banca ela é composta pelo professor Eugênio Merino, pelo professor Francisco Fialho, pelo professor Arnoldo Debatim e Danilo Pereira, a quem eu quero também agradecer por vocês terem aceito o convite, professores, de estarem aqui para contribuir para o andamento dessa tese. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa tese ela será apresentada em 7 etapas, né, e que vai se abordar, então, a introdução, a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, o desenvolvimento, a concepção do modelo, sua aplicação, finalmente, discussões, conclusões e as referências utilizadas. Nesse sentido, a agricultura familiar ela vem passando por um processo de transformação política, social, econômica, tecnológica, e esse processo de transformação tem criado novas formas de produtividade no campo, e isso resulta no surgimento de uma nova abordagem chamada de novo rural, que desencadeia, então, o pluriativismo, entendido como a somatória de atributos não rurais, nesse contexto dessas novas ruralidades, entre as quais se destaca que o artesanato, a gastronomia, a organização social, o patrimônio arquitetônico, e esses elementos não rurais se tornam, portanto, matéria-prima para o planejamento do turismo rural na agricultura familiar. Na perspectiva do design, o turismo rural ele pode ser, portanto, melhor aproveitado por meio de um adequado e estratégico posicionamento, promovendo, por um lado, a resiliência socioeconômica, não é? E, por outro lado, integrando pessoas, processos e projetos para o próprio desenvolvimento do turismo rural e da agricultura familiar. Contudo, um dos problemas para o desenvolvimento do turismo rural na agricultura familiar é a inexistência de modelos de planejamento e considerando que o interesse do design no turismo e na agricultura familiar esteve voltado mais para a acessibilidade, para a hotelaria, para a identificação e valorização nas indicações geográficas, considerando a carência de arranjos técnicos que melhorem o desempenho do turismo rural e a necessidade de se reestruturar e qualificar os atrativos por meio de roteiros de qualidade, mas, acima de tudo, pelo baixo aproveitamento do cotidiano da lida campesina, do saber fazer, da gastronomia e da paisagem rural como produto turístico, me fez formular essa pergunta: como a gestão de design pode valorizar a agricultura familiar e o turismo rural, estimulando, então, a competitividade, a diferenciação e a sustentabilidade. Para isso, portanto, formulou-se os objetivos, o objetivo geral, que é desenvolver um modelo conceitual que oriente o planejamento de roteiros turísticos baseados na gestão de design e, especificamente, compreender o papel da gestão do design no contexto da agricultura familiar, definir os requisitos para a elaboração de roteiros e identificar as ferramentas para compor um modelo conceitual de planejamento. Esses objetivos eles foram formulados na crença, efetivamente, que o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas que organize um roteiro turístico por meio da gestão do design pode auxiliar as propriedades rurais a estimular a competitividade, a diferenciação e a sustentabilidade das atividades não agrícolas, como o turismo rural. Portanto, a justificativa que motivou o desenvolvimento dessa tese foi justamente em decorrência da aplicação do design no contexto turístico ser viável e desejada, e, portanto, ela se configura como uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerando inovação e convergência de interesses. E, além disso, desde que eu entrei no núcleo de gestão de design, no pós-design, lá em 2015, eu pude participar por um processo de imersão, conhecendo mais profundamente os temas
gestão de design, turismo e agricultura familiar, realizando pesquisas, participando ativamente de projetos de extensão que me possibilitaram a publicação de trabalhos em nível nacional e internacional e aliado, portanto, a minha experiência profissional de mais de 15 anos de mercado, ratificaram, então, a necessidade de desenvolver uma metodologia para o planejamento de turismo, de roteiros turísticos na agricultura familiar. Para isso, portanto, realizou-se uma revisão de base sistemática em que foi possível fazer um levantamento dos principais estudos ao longo do período e no mundo, e entre os quais se destaca aqui, por exemplo, estudos que tiveram o turismo rural e a gestão de design como campo de estudo, destacando-se aqui, por exemplo, na China e na Malásia, questões ambientais, na Europa, a importância do turismo rural nas zonas de montanha na Europa, mas nenhum estudo propôs uma metodologia para planejar um roteiro turístico por meio da gestão de design na agricultura familiar. Portanto, essa pesquisa ela se classifica como sendo de natureza básica, objetivo descritivo e exploratório, abordagem qualitativa, com procedimento técnico, bibliográfico e levantamento de dados, cuja delimitação espacial ocorreu, portanto, na agricultura familiar no município de São Bonifácio, e a delimitação temporal compreendeu o período de 2016 a 2019. Portanto, a gestão de design ela é entendida como um processo de tomada de decisão estratégica que possibilita inovação, né, criando produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o sucesso das organizações. Em verdade, a gestão do design ela se forma a partir de 3 áreas de conhecimento: a gestão, o próprio design, e a estratégia e a intersecção dessas três áreas forma, então, a gestão de design, que desencadeia, então, a integração de produtos, processos e pessoas, que vai contribuir para o desenvolvimento da inovação e da vantagem competitiva. Em verdade, a gestão de design ela é dividida em 3 áreas, em 3 níveis, especificamente. O nível estratégico, em que o design contribui como um todo para o sistema organizacional. O nível tático, que diz respeito ao ato de gerir os projetos, ou seja, como a estratégia se torna visível e tangível no contexto organizacional. E, finalmente, no nível operacional, cujo desenvolvimento das ações efetivamente como função diferenciadora se materializam no contexto organizacional e do desenvolvimento da inovação e da solução de problemas para o mercado efetivamente. Já o turismo, para a Organização Mundial do Turismo, a Organização dos Estados Americanos e outras instituições, ele é entendido como um setor que cresce continuamente e, portanto, visto como uma atividade estratégica que estimula a preservação e a solidariedade das pessoas e torna-se, portanto, um instrumento importante para a alavancagem de geração de emprego e renda no contexto mundial. Para a agricultura familiar, o turismo rural no contexto brasileiro, ele é entendido como uma atividade turística desenvolvida no meio rural, portanto, se compromete com a produção agropecuária para agregar valor aos produtos e serviços, a fim de resgatar e promover o patrimônio natural e cultural dessas comunidades rurais. Já a agricultura familiar, no contexto brasileiro, ela é entendida como uma atividade que não detém área maior a 4 módulos fiscais, que seja preponderantemente constituída por mão de obra familiar e que a renda dessa família seja oriunda das atividades desenvolvidas no próprio empreendimento. Ela vem sofrendo transformações que gera esse novo rural brasileiro e que desencadeia essa divisão entre atividades agrícolas e não agrícolas. Ela tem contribuído para a diminuição do êxodo e da produção de alimentos, e em Santa Catarina, portanto, ocupa 178 mil estabelecimentos que possuem aí 3,5 milhões
de hectares e geram 4,3 bilhões de riquezas. Portanto, o desenvolvimento dessa tese ele foi desenvolvido em 3 fases, como é visto nessa linha de tempo apresentada aos senhores, que começa e inicia em 2015 e conclui-se agora em 2020, em que é possível perceber as publicações, as principais publicações e todas as atividades desenvolvidas ao longo desse período lá no pós-design na Universidade Federal. A fase 1, a fase de fundamentação teórica, ela serviu, além do processo de realização das disciplinas, de cursar as disciplinas, ela serviu para aprofundar os conhecimentos sobre os temas abordados, a gestão de design, o turismo e a agricultura familiar. E a fase ela permitiu mostrar o presente, mas, acima de tudo, apontar o futuro. A fase 2, o desenvolvimento do modelo conceitual, ele foi dividido em 3 momentos. A contextualização, em que se definiu os parâmetros e as premissas, a base teorética do modelo, com a definição dos requisitos e do instrumento diagnóstico, e o momento 3, a definição efetivamente com as suas 4 fases, como será apresentado a seguir. Na base teorética do modelo, então, definiu-se os requisitos para a constituição de um roteiro, que são efetivamente as condições estruturais, as áreas potenciais e a diagramação do eixo. Além disso, construiu-se um instrumento diagnóstico com base nesses critérios de mobilidade, propriedade, oferta turística e hospitalidade, e que, a partir daí, criou-se 94 questões fechadas, com padrão de resposta sim e não, e um padrão de saída positivo, negativo ou indiferente. E esse modelo, essa matriz, esse instrumento diagnóstico, ele permitiu identificar a proporção positiva do critério, a proporção não positiva e o peso no conjunto dos fatores positivos que mais contribui nesses 4 critérios para o desenvolvimento do turismo rural na agricultura familiar. A partir da criação desse instrumento diagnóstico, então, foi possível criar um gráfico de hierarquia que permitiu verificar a uniformidade das variáveis que são, neste caso, independentes entre si. A terceira fase, aplicação, avaliação e discussão, ela foi dividida, então, a fase de aplicação em 2 momentos. No pré-plano, dividido em pré-teste, correções e adequações, e o plano, com planejamento, workshop de alimentação de dados e elaboração da rota. O pré-plano, ele teve a afinidade de verificar a compreensão e a funcionalidade do modelo, e isso foi feito no núcleo de gestão de design. A compreensão teve a finalidade, esse critério, ele teve a finalidade de verificar se, ao focar o modelo como um todo, era possível obter um entendimento do modelo, do que se pretendia, e a funcionalidade de identificar se as tarefas e os tempos de execução na organização sequencial proposta, de fato, cumpriam com o escopo. Essa análise permitiu, dentro, no núcleo, no laboratório de design, realizar algumas adequações, melhorar o modelo em alguns aspectos, e, a partir daí, portanto, convidou-se 2 profissionais externos para checarem o modelo com base nesses mesmos critérios já apresentados, o que permitiu, novamente, mais algumas adequações, mais algumas correções, e isso, então, possibilitou migrar para o segundo momento, que era o plano, em que no planejamento foi possível definir uma data, os recursos necessários para a aplicação de um ensaio do modelo em um workshop de alinhamento de dados, que resultou, portanto, na elaboração do que nós chamamos Rota das Delícias. Ainda com base nos aspectos éticos da pesquisa, a pesquisa foi autorizada pelo Conselho de Ética e os participantes autorizaram o uso dos dados para fins
acadêmicos. Como resultado dessa pesquisa, então, tem-se aí um modelo conceitual intitulado Sistema de Referência de Planejamento de Rotas Turísticas, um modelo dividido em 4 fases, com 11 etapas, permeados pela gestão do design, cada fase com uma entrada e uma saída, que, ao final de sua aplicação, permitem, então, o planejamento e a aplicação de um roteiro turístico no contexto da agricultura familiar. Portanto, o modelo ele procura intervir diretamente nas vocações naturais do local, e ele valoriza o terroir e o que há de mais simples no contexto do cotidiano da vida campesina. Ele integra pessoas, projetos e produtos, ele possibilita aos envolvidos uma compreensão das relações espaciais, ele gera unidade familiar e propõe uma mudança no perfil do emprego e geração de riquezas no campo, trazer o turismo rural, né, como mais uma alavanca geradora de riquezas no contexto da agricultura familiar, sem tirar o agricultor da sua atividade primária. Mas, acima de tudo, ele identifica, conecta, traduz e projeta ações de planejamento, atuando estrategicamente na resolução de problemas, criando roteiros turísticos por meio da gestão de design. O modelo ele enfoca a abordagem da mobilidade e da experiência, a fim de gerar bem-estar humano nos atributos físicos, nos atributos sociais e emocionais. E, para isso, a representação dessa relação foi a criação desse halteres, em que a tridimensionalidade da figura representa as relações que cada elemento nos vértices desse triângulo estabelece com o modelo. Por exemplo, no primeiro triângulo, gestão de design, nós temos produto, contexto e usuário, e no segundo, as condições estruturais, as áreas potenciais e a diagramação do eixo. Veja, portanto, que a interpretação, por exemplo, do produto pelo usuário, ela vai depender do contexto, da mesma forma que o produto também é dependente de um contexto e da interpretação do usuário. Essas relações, elas não são equivalentes, logo ele não é equilátero, e isso significa que o contexto ele pode influenciar muito mais o usuário do que o produto, da mesma forma, por exemplo, que o produto também pode ser mais determinante para o usuário do que para o contexto, e o mesmo se sucede para as condições estruturais, as áreas potenciais e a diagramação do eixo, que são os requisitos para o desenvolvimento dos roteiros turísticos. Portanto, o modelo sugere que a compreensão das relações entre a gestão do design e o desenvolvimento de roteiros, elas não são equivalentes, né? Ela entende que o relacionamento usuário, produto e contexto e as condições estruturais, as áreas potenciais e a diagramação do eixo não são resultantes de um cenário dinâmico e, portanto, não equivalentes. Isso significa que a interpretação do produto pelo usuário ela depende do contexto, da mesma forma que o produto também é dependente de um contexto e da interpretação do usuário. Isso, portanto, significa dizer que um ou outro ente dessa pirâmide pode ser mais ou menos determinante ao longo do seu ciclo de vida. O modelo ele é estruturado de forma processual, em que é possível perceber em cada fase e etapa as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do roteiro até o final, até a criação de um plano de ação para o desenvolvimento efetivo do turismo rural na agricultura familiar. O modelo, portanto, foi aplicado no município de São Bonifácio, município integrante da região metropolitana de Florianópolis, e os resultados apontaram na fase de imersão, a fase 0, ele inicia na fase 0, eles resultaram na etapa de imersão
contextual, permitiram fazer um levantamento dos dados do município e, acima de tudo, obter uma radiografia geral do município, podendo identificar o que se tem inicialmente para oferecer no mercado e o que se quer efetivamente a partir desses dados coletados para o desenvolvimento do turismo. Na fase de imersão profunda, então, aplicou-se aquele instrumento diagnóstico constituído por 94 perguntas fechadas, que possibilitaram, então, obter uma radiografia mais profunda nos critérios mobilidade, propriedade, oferta turística e hospitalidade. Para cada pergunta, então, nós temos aí um padrão de resposta sim, não ou nulo, e se for sim, então, de alguma forma, esse elemento de análise contribui para o desenvolvimento do turismo. Se for não, ele o sucede, o inverso se sucede, e se for nulo, ele é indiferente, porque, de alguma forma, uma propriedade ou um outro elemento pode suprir essa carência no contexto do desenvolvimento do turismo. Para isso, então, a fim de auxiliar o usuário projetista para a aplicação desse instrumento diagnóstico, criou-se um cenário de relacionamento com as 94 perguntas, de forma lógica, que procura, então, apresentar a relação sim, não, para cada questionamento dessas 94, como é apresentado aí na área de relacionamento, em que tu tens, então, se a pergunta 1, se a resposta for sim, então ela é positiva. Se for não, então ela é negativa. E para cada questionamento esse cenário de relacionamento foi construído a fim de facilitar a interpretação do usuário projetista. Como resultado disso, então, é possível perceber que a aplicação para o presente caso, o instrumento diagnóstico, ele aponta que a proporção positiva, a melhor proporção positiva para o desenvolvimento do turismo, no caso são as propriedades que apontam quase 76% de aspectos positivos, e das 29 questões, por exemplo, 22 foram positivas. 22 aspectos se mostram positivos para o desenvolvimento do turismo, seguido dos aspectos de mobilidade, com 32,14%, mas o que chama atenção é que, por outro lado, a proporção não positiva, ou seja, aquilo que mais coloca em xeque o sucesso do desenvolvimento do turismo rural na agricultura, para este caso, é a oferta turística do município, do eixo da área estudada, com 76,19%. O que é fato é que, além disso, então, o instrumento ele permite verificar o que mais desses critérios contribui para a implantação do turismo rural na agricultura familiar. E, para este caso estudado, o que mais contribui, o peso que mais contribui nos fatores positivos são as propriedades. A partir daí, então, é possível montar esse gráfico de hierarquia que a gente distribui, então, a proporção positiva, indicando, comparativamente com os critérios, os pontos a serem trabalhados no contexto de um projeto para o desenvolvimento do turismo rural. A partir do levantamento desses dados, então, migra-se para a fase 1, que é a fase de criação. Então, reúne-se todos os dados levantados, gerados na fase de imersão, e, a partir daí, então, essa fase é dividida em 3 etapas: tratamento e síntese, definição dos requisitos e diagramação do eixo. Na diagramação, eu reúno esses dados num quadro síntese, que permite, então, obter qual é o cenário atual e o cenário desejado. Em seguida, eu faço o tratamento dos dados quantitativos e qualitativos, vejo as fragilidades e oportunidades, defino o escopo, e nesse caso é a culinária, a delícia da culinária alemã, com ênfase no mousse, decido o desempenho desejado do produto e defino as especificações
meta. Em seguida, define-se os requisitos do projeto e do produto, e nesse caso ele foi estabelecido em requisitos, a especificação fundamental ou desejável, e a partir daí uma hierarquia para estabelecer a importância desses requisitos, que um é muito forte e três é fraco. Em seguida, definiu-se, criou-se um mapa conceitual para a rota, que foi possível, então, posicionar conceitualmente o roteiro como sendo um produto que propõe oferecer uma experiência fantástica por meio de um passeio responsável. Em seguida, partiu-se para a diagramação do eixo, em que, com essas 7 etapas, foi possível definir os objetivos do roteiro, a identificação das necessidades, as diretrizes ambientais e a transformação delas em uma política ambiental, a identificação das competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento do turismo rural e, no caso, aqui como exemplo, na identificação das necessidades, uma delas era dar um nome para o roteiro. Então, depois de se discutir, decidiu-se então o nome de Rota das Delícias, ou Rota der Freuden, que procura então oferecer uma experiência fantástica por meio de um passeio responsável. Em seguida, definiu-se as propriedades que fariam parte integrante do roteiro, os produtos e serviços que cada qual pode oferecer, com o tempo de existência, a quantidade de mão de obra familiar existente, e com isso, então, foi possível desenhar um eixo numa base cartográfica que tem sua gênese no centro da cidade, saindo da igreja matriz de São Bonifácio, ao longo desse percurso, com toda a oferta turística disponível, findando esse passeio no limite geográfico entre o município de São Bonifácio e de São Martinho, e em seguida foi possível, então, desenvolver uma linguagem publicitária, oferecendo aí os melhores produtos e serviços, com uma programação do que o turista, do que o cliente poderá usufruir desse pacote, iniciando aí o passeio às 8 horas, seguindo para a primeira parada, com o café da manhã, até a última parada, chamada quinta parada, lá na Brook House, em que, então, o turista poderá ter exatamente a programação, mas, sobretudo, apresentando o que inclui nesse passeio e o que não inclui nesse passeio sob o ponto de vista de mercado. A partir daí, então, migrou-se para a fase 2, a fase de implementação, em que se pegou todas as ideias formuladas na fase de criação e agora começou-se, então, a colocar, a sistematizar essas ideias num plano de ação. Para isso, então, essa fase é dividida em elaboração do cronograma, definição de processo de avaliação e feedback. Usou-se aqui, então, um modelo de Gantt, que permite a identificação de atos temporais, a identificação das ações em tempo real, e as suas barras, né, essas barras verdes, elas permitem verificar se há necessidade de dilatar ou não os tempos definidos para implementar as ações propostas na fase anterior. Em seguida, define-se os processos necessários para implementação, e nesse caso são esses os processos apresentados para o caso em tela, né? E finalmente a avaliação e feedback para cada ação. Então é definido um escopo de projeto com o resultado esperado, com as ações que cada responsável deverá colocar em prática, e a partir daí é possível verificar se a atividade desejada de fato é aquela que está sendo realizada, e se isso não for verdade, então quais são os efeitos que isso pode causar, né, fazendo essa análise das diferenças e propor, então, uma ação corretiva a tempo de que os objetivos do roteiro, de fato, sejam atingidos. Em seguida, segue-se para a última fase do modelo, a fase 3, que é a fase de controle, a fase de gestão, que é dividida, então, no sistema de indicação de informações geográficas, análise dos resultados e criação de um plano de ação.
em que, para isso, utilizou-se o modelo CDS, Competitividade, Diferenciação e Sustentabilidade, e para o caso da Rota das Delícias, escolheu-se 9 indicadores, como é visto, para cada dimensão, e a aplicação desses indicadores foram estabelecidos, então, com base na análise que esse indicador estabelece no contexto da rota. Para isso, então, se aplicou os questionamentos e a análise, o estudo dessas perguntas, possibilitaram, então, responder, fazer uma análise de cada indicador desse, aplicando um valor por uma escala Likert, e a partir dessa aplicação, dessa análise, então, é possível perder de forma global o resultado de cada indicador em cada dimensão, e a partir daí foi possível, então, cruzar esse modelo CDS com o Balance Scorecard, não é? E a partir daí, então, criou-se um fator impulsionador. Para cada pergunta, então, de cada indicador, é feita uma análise e se estabelece uma resposta. Por exemplo, no caso aqui, promoção, a pergunta era: os materiais e as estratégias informam a existência do produto e estimulam a demanda? A análise apontou que não, e para isso foi dado, então, o valor 1 na escala Likert, e é natural por conta de que não há nenhum material promocional ainda para o desenvolvimento desse roteiro, e para isso, então, a resposta a esse questionamento foi: então, o que fazer? Não é? Criar uma imagem de experiência e autenticidade do produto roteiro. Nesse momento, então, faz-se o cruzamento dessa resposta com as perspectivas do Balance Scorecard, que, neste caso, especificamente, são equivalentes, não têm pesos distintos, são equivalentes. Se houver mais de uma pergunta, o que é natural que possa haver, a fim de evitar a composição de uma série de estratégias para não incorrer no risco de se perder o foco, então criou-se esse modelozinho de definição da melhor resposta. Para isso, cada avaliador ele estabelece uma nota de 1 a 5, e em que ele possibilita dizer se essa resposta, na visão dele, ela é fraca, média ou forte, e a partir de uma ponderação se escolhe a melhor opção, e a partir daí, então, é possível formular um mapa estratégico com a composição das estratégias para competitividade, diferenciação e sustentabilidade, também aliadas ao Balance Scorecard. Finalmente, a partir de cada estratégia dessa, é possível, então, criar um plano de ação em que possibilita definir um objetivo para essa estratégia, uma meta a ser seguida para o atingimento dessa estratégia, para cada dimensão: competitividade, diferenciação e sustentabilidade, e, a partir daí, definir o que deve ser feito para que essa estratégia, então, de fato, se materialize no contexto de mercado e seja, então, implantada a Rota das Delícias e gerenciada no contexto de mercado. Nesse sentido, professores, com relação ao modelo conceitual proposto, o modelo permitiu, então, organizar uma rota turística, né? Ele permitiu utilizar o potencial ambiental e as características, por exemplo, em cada estação do ano, porque eu posso aplicar em cada estação do ano, eu posso pegar essas características ambientais e aplicá-las nesse contexto. O instrumento diagnóstico criado permitiu obter um panorama da proporção positiva, não positiva e o peso no conjunto. Ele, com relação às premissas, chegou-se à conclusão que o planejamento ele é feito com a comunidade e não para a comunidade. Ele permitiu, com relação à aplicação do modelo CDS com Balance Scorecard, ele permitiu identificar e decidir e escolher a melhor estratégia para estimular a competitividade, a diferenciação e a sustentabilidade, permitiu concluir que a aplicação do modelo CDS, no contexto especificamente do turismo, ela é inédita e, portanto, ela oportuniza o desenvolvimento do planejamento turístico de forma mais eficiente. Com relação à integração da gestão do design com o turismo e a agricultura familiar, ela permitiu
que o agrupamento desses organismos relacionados formam uma aliança estratégica para o desenvolvimento da agricultura familiar. Eles desenvolveram um conjunto de competências para promover a própria agricultura familiar, a valorização e a identificação, por meio do processo simbiótico. E, portanto, de forma conclusiva, professores, o problema de pesquisa formulado permite afirmar de que o modelo, a criação do sistema, de fato, por meio da gestão do design, permite aproveitar a oferta turística, a oferta natural, a autenticidade, o saber fazer, o terroir dessas propriedades. O pressuposto formulado nessa pergunta, ele procede, porque o sistema mediado pela gestão do design, ele estimula a criação de novos produtos. A contribuição científica desse estudo é que ela ampliou os níveis de conhecimento existentes, e, acima de tudo, professores, ela gerou, particularmente para mim, aprendizado. Ela assegurou um aumento das minhas competências e das minhas habilidades, mas, acima de tudo, ela possibilitou mostrar essa pesquisa como um todo. Ela possibilitou mostrar um presente, mas ela apontou um futuro possível de desenvolver o turismo valorizando a agricultura familiar. Ela permitiu estabelecer comparações, relações e, a partir daí, tomar decisões. E como estudos futuros, então, há a perspectiva de que esse modelo ele possa ser aplicado em um conjunto de comunidades rurais para validação e ajuste por meio de paramétricos, a ampliação da ferramenta diagnóstica desenvolvida, trazendo novas variáveis de pesquisa, o cruzamento do modelo com o método de hierarquização decimal da oferta turística proposto pela Organização dos Estados Americanos, a criação de um sistema de avaliação dos parâmetros e atores para modelagem diagnóstica. Ela propõe, então, como trabalho futuro, a investigação da possibilidade, e aí com perdão da minha audácia, de transformar o modelo que eu estou apresentando aos senhores como uma ferramenta a ser seguida pelos órgãos de fomento do turismo rural no Brasil, não é? E propor a criação de um software como uma ferramenta mais robusta do instrumento diagnóstico. Portanto, esse trabalho ele foi possível de ser realizado por conta do levantamento do referencial bibliográfico que foi utilizado para o desenvolvimento dessa tese, em que foram usados 129 livros e relatórios, 90 artigos, 73 teses e dissertações, 9 leis e portarias, 69 sites e 26 notas técnicas e normas que possibilitaram, portanto, apresentar e propor o sistema de referência de planejamento de rotas turísticas. Nesse contexto, professores, eu quero agradecer imensamente à Universidade Federal, à FAPEL, ao Pós-Design, à CAPES, ao próprio Núcleo de Gestão de Design, ao CNPq, à EPAGRE, ao SC Rural e ao Banco Mundial, que possibilitaram o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor Merino. Obrigado. Obrigado, Jean. Então, já na sequência, eu vou passar a palavra, iniciando pelo membro externo, o professor Danilo. Na sequência, passamos para o professor Arnoldo, e o professor Fialho, encerrando nossa apresentação. Então, Danilo, você tem agora o tempo para fazer seus comentários. Ok, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Jean Carlo, professor Merino, orientador. Aproveitar para cumprimentar o professor Fialho, o professor Arnoldo. É um prazer poder participar dessa banca
já que eu participei da qualificação e foi um trabalho que me interessou muito, até por exercer minha atividade dentro da EPAGRE e estar há algum tempo já envolvido nessas questões do meio rural, né? E foi um prazer poder ler o trabalho do Jean, né? Trabalho longo, 280 páginas, realmente mostra que tem conteúdo. Foi feita uma grande pesquisa nesse trabalho, então, assim, alguns pontos fortes que eu destaquei ao ler o trabalho, Jean e professor Merino. Primeiro, a questão da escolha do tema, né? É uma questão que se discute na agricultura familiar, principalmente, e que é o nosso contexto de Santa Catarina. Não adianta falar em agricultura de uma forma de commodities, conforme o próprio levantamento diz, Santa Catarina são 178 mil propriedades e quase todas caracterizadas pela agricultura familiar, né? Pequenos módulos. Então, assim, é um trabalho inovador quando você se propõe a falar de turismo rural, uma pequena propriedade que mal consegue se sustentar, né? A competitividade dela, a sustentabilidade dela é uma coisa muito crítica, né? E a você levar um tema como turismo rural, de criar roteiros turísticos nesse meio para agricultura familiar, envolvendo gestão de design, falando de competitividade, de sustentabilidade. Então, assim, a escolha do tema, para mim, é um ponto fantástico, super forte e inovador, né? Conforme você mesmo conseguiu levantar isso no teu levantamento, na tua parte de pesquisa bibliográfica. Então, parabéns pela escolha do tema. Segundo ponto, e que eu me lembro que lá na qualificação eu destaquei e sugeri algumas coisas, é a questão da pesquisa, né? Deu para ver aqui nesse quadro final do que você pesquisou, que você realmente buscou material atualizado, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, onde essa já é comum, esses roteiros por pequenas propriedades, seja na Espanha, na Itália, na França, em diversos outros países, né? Então, quando você traz essa pesquisa e vendo o teu referencial teórico ali, que tem mais de 15 páginas, que realmente você usou um método para pegar e selecionar o que interessava, me deixou bastante satisfeito ao ler o trabalho e ver o nível de pesquisa que foi realizado. Terceiro ponto que me agradou muito em ler essa tese foi a transformação do objetivo em proposta prática. E aí, créditos ao orientador junto com o pesquisador, né? Acho que ao escolher o modelo CDS, ao escolher o Balance Scorecard, juntar isso, tentar trazer para uma realidade, criando principalmente, né? O que deu para ver ali, que na escolha dos critérios, na definição de escala que vocês criaram, na forma de aplicar cada uma das ferramentas para compor essa metodologia, vocês conseguiram sair de uma coisa que muitos entendem por teórico, né? Porque vou dar um exemplo prático disso. Quando você estava finalizando a apresentação hoje, eu me lembrei dos roteiros turísticos que a Santur, o órgão de turismo do Estado de Santa Catarina, oferece e divulga, né? É muito comum a Santur ir mudando o nome desses roteiros, mas assim, eu fiquei pensando, qual foi a metodologia que o órgão de turismo do Estado utilizou para criar os roteiros para o Estado de Santa Catarina? Claro, não é o contexto rural, é um contexto geral de Estado, mas vamos falar de uma forma mais abrangente. Mas, assim, eu não consegui ver, claro, talvez eles tenham até utilizado alguma metodologia para isso, mas eu não consegui, até pelo nome dos roteiros, né? Eu estava pesquisando no site da Santur, está assim, Rota das Neves, Roteiro da Amizade, Vale Europeu. Parecem coisas totalmente soltas, uma enfatizando a colonização europeia, outra falando da amizade, que eu não sei realmente o que quer dizer aquilo ali, outra falando do roteiro das cidades que possuem um clima mais frio, mas aí chamando de Rota das Neves,
e não mais de... Então, assim, nem na nomenclatura de nomes existe uma coerência entre criar um padrão seguindo uma metodologia que valorize aquele roteiro. Tá? Então, quando eu leio esse trabalho, que me chamou a alguns pontos muito fortes que me vieram à tona, foi a questão do tema, da pesquisa e da transformação desse objetivo em realidade. Tá? Que mais? Algumas sugestões, Jean. Uma primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu li o teu título, fala sobre planejamento do turismo rural para a agricultura familiar por meio da gestão do design. Vou deixar uma sugestão. Quando eu comecei a ler o objetivo do trabalho, o objetivo específico, antes disso, no próprio resumo da tua tese, você fala ali de planejamento de roteiros turísticos, organização de roteiros que ofereçam, por um lado, oportunidades e melhorias, sistema de referência para planejamento de rotas turísticas. Então, assim, no teu resumo, no teu objetivo, na tua problemática, você fala de roteiro. Então, assim, gostaria de sugerir que, de alguma forma, vocês incluíssem nesse título esse planejamento de roteiro, ou proposta de um modelo para planejamento de roteiros para a agricultura familiar, utilizando a gestão do design. Porque, assim, a tese inteira você fala do planejamento de roteiros, e quando eu leio o título, eu vejo que planejamento do turismo rural, usando a gestão do design, ele é muito mais amplo. Eu posso estar falando de planejamento de hospedagens no meio rural e de outras coisas que não são somente os roteiros turísticos, os roteiros para a agricultura familiar, né? No meio rural. Então, assim, eu senti a falta da palavra roteiro, já que você trabalha a tese inteira em cima disso e todos os teus objetivos justificativos em cima da questão do roteiro, tá bom? Deixa eu fazer referência aqui numa página específica, que é a página 33, tá? Só para dar um exemplo disso. Lá no penúltimo parágrafo da página 33, você diz assim: portanto, entende-se relevante a proposta de desenvolver um modelo conceitual que possa auxiliar a elaboração de um roteiro turístico. Tá vendo? Então, assim, você está falando desse modelo conceitual. O título diz isso, só que de uma forma mais abrangente. Então, eu cito aqui, fiz algumas observações que depois eu passo para você, na página 33, 116, e diversas outras, desse tópico, tá? Da questão dos roteiros turísticos. Em alguns momentos, Jean, eu fico na dúvida sobre o roteiro. Tá? Então, assim, desde uma explicação inicial e de uma definição de por que é falar do roteiro, mas em alguns momentos você volta a falar da rota. Então, dá uma revisada nisso. Assim, eu sei que para você que é da área do turismo, fica mais claro, mas para quem está lendo fica confuso. Eu, pelo menos, assim, tentei achar o porquê em alguns momentos você está falando de rota e outras de roteiro. E verifiquei que ainda está um pouco confuso. Talvez uma explicação lá no início deixe mais claro isso para mim, ok? Quanto às referências, tá, Jean? Já havia elogiado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Assim, eu diria que 90% delas estão ok. Tem uns 10% ali que você precisa dar uma revisada, que está com um ano de referência ainda trocado. Isso é comum, né? À medida que você vai lendo, revisando, às vezes o autor não é mais 2011, é 2012. Então, eu fiz algumas observações em alguns aqui que eu achei uma diferençazinha, tá? Mas pouquíssimos casos. Eu diria que talvez 5 a 10% no máximo. O resto está tudo ok.
Ainda em relação à referência, em alguns momentos do teu trabalho, você fala do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, o IICA, tá? E ele aparece como ILCA, ILCA, em mais de um local no texto, tá? Então, depois faz uma pesquisa na busca dessa instituição, do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, o IICA, porque ele está aparecendo em alguns locais do texto como ILCA, tá bom? Lá no capítulo 4, desenvolvimento do modelo conceitual. Lá no capítulo 4 é feita a questão dos levantamentos preliminares, né? Deixa eu até ir lá para a página 137. E existe aquele quadro 4. O quadro 4 é um quadro onde aparece local, município, distrito, as informações gerais, o apontar o gentilício, fatores de atratividade, principais concorrentes, serviços de apoio. Eu senti falta aqui nessa etapa, tá? Nesse levantamento preliminar, na página 137, e também esse aqui é o quadro 4. Existe o quadro 6, também na página 176, que é na fase de imersão, e em nenhum deles eu encontrei uma informação que eu acho que ela tem referência, ela é relevante, tá? São alguns indicadores de turismo no município. Por exemplo, número de acomodações que o município tem, número de hotéis, qual é a categoria, qual é a taxa de ocupação média, por quê? A criação do roteiro, eu entendo que ela é super importante. É um roteiro que começa às 8, vai até às 5h30, 6 da tarde, mas ele poderia estar associado a algumas instituições, alguns hotéis, alguns itens de hospedagem que já existem no município. Quando eu pensei nisso aqui, eu não vi ali os indicadores nessa fase inicial de levantamento, você levanta uma série de coisas que são importantes também, de infraestrutura básica, de estrada, de atratividade, de coisas assim, mas talvez eu não tenha localizado, mas foi uma coisa que eu até procurei, mas acabei não vendo lá nos 90 e poucos perguntas que tinha, tá? Por quê? Quando eu fui fazer a pesquisa no Google, lá no TripAdvisor, sobre como é que é a estrutura de hospedagem nesses municípios, São Bonifácio, que mais? Águas Mornas e Anitápolis, são municípios que estão todos próximos um do outro, né? Aí eu fui levantar isso, em São Bonifácio são 2 pousadas, tem até sitezinho bonitinho, tem um chalé, tem um sítio que também oferece hospedagem. Em Águas Mornas, que é muito próximo, tem mais 2 instalações de hospedagem, Anitápolis também. Se eu for fazer um passeio de 8 horas, um roteiro de 8 horas, e estiver vindo de fora, talvez seja interessante eu me hospedar e ter uma noite numa pousada rural e no dia seguinte casar isso com o roteiro ou fazer com que esse roteiro também tenha um envolvimento. E aí você fala no trabalho de você, em algum momento ali, da questão dos stakeholders, né? Em um momento lá no início é feita uma apresentação, são definidos junto com a comunidade, com os participantes, quem são esses stakeholders, a EPAGRE, a prefeitura e os agricultores. Talvez envolver isso e também fazer um levantamento bem básico. Eu não estou querendo... uma coisa não tem nada... Não é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, porque eles podem ser divulgadores do pacote ou do roteiro. À medida que eu tenho também uma rede de hospedagem para poder ampliar essa oferta, né? Então, fica a indicação ali de que, eu não sei se isso aparece em algum outro local, mas pelo que eu li, não encontrei. Tá? Indo já para a conclusão, né? Eu acredito que, pelo que eu li, o trabalho está muito bem fundamentado. Ele realmente, a criação desse roteiro atendeu todas as etapas do modelo proposto. Eu acho que existe método no uso do CDS, na criação dos 9 indicadores para cada um dos eixos, na questão das 94 perguntas que geraram o modelo para poder pegar e aplicar
fazer a gestão desses roteiros, né? Não é só criar o roteiro, é fazer a gestão ao longo da implantação e do uso do roteiro. Então, assim, parabéns novamente pela criação dos formulários, pelo levantamento de dados com os requisitos. Eu acho que assim você conseguiu ir buscar, tanto no Balança Scorecard quanto no CDS, trazer isso para a realidade do turismo, com perguntas e com critérios muito práticos, simples, principalmente, né? Como vocês estão, como nós estamos lidando com agricultores que vêm de uma realidade de uma pequena propriedade, e até são municípios pequenos, tem uma linguagem simples, né? E em todos os critérios que foram criados, em todas as perguntas, eu vi que a linguagem utilizada ela está muito simples, de fácil compreensão, de fácil aplicação. Então, a aplicação do modelo, a criação das ferramentas, é algo que me deixou satisfeito ao ler a tese e entendo que ela atendeu tudo que tinha, né? Ela é inovadora, ela se aplica, a escolha do local, a escolha das 5 propriedades, o retrato das propriedades. Então, eu estou satisfeito pelo trabalho realizado, acredito que está com uma excelente qualidade. Mas, deixa eu ver aqui, era isso. De novo, volta àquela questão ali da Santur, né? Não é comparar o que eles fizeram, a proposta que você traz é outra, mas assim, quando a gente vê um trabalho como o teu, que no título fala de gestão de design, mas tu vai lendo ele, tu vai vendo que o quanto você pesquisou para falar desse tema e para propor um novo roteiro que atenda a pequenos agricultores, né, agricultores familiares. Quando você consegue transformar essa teoria numa realidade, e essa realidade eu está dentro da EPAGRE há mais de 30 anos, participar anualmente da definição do planejamento dos projetos da EPAGRE na área de agricultura familiar, de agroindústria, valorização da pequena propriedade. Então, a gente tem uma série de extensão rural, pesquisas, melhoramento genético, uma série de frentes que a EPAGRE tem. E muitas vezes lá dentro da EPAGRE a gente fica todo ano repetindo de que isso é importante é importante de novo melhorar o projeto de agricultura familiar da EPAGRE, mas assim, o que a gente faz é pegar alguns indicadores lá, repetir de novo, dizer, esse ano a gente não vai atender 150, vamos atender 170, mas com base em quê? Entendeu? O que tem de inovador nisso? Onde a gente realmente pode trazer inovação e a sustentabilidade para esse pequeno agricultor familiar. Então, nisso tudo, eu encontrei respostas aqui no teu trabalho. Novamente, parabéns. E me coloco à disposição aí para depois passar algumas anotações, coisas mais específicas, tá, Jean? Mas que, até para te ajudar na correção, são pequenas observações, mas, no mais, o teu trabalho está excelente, tá? Parabéns a você, ao seu orientador, pelo trabalho realizado. São essas as minhas considerações. Obrigado, Danilo. Né? Giancarlo, terias alguma coisa a colocar aí? Sim, muito obrigado, professor Danilo. Certamente nós vamos observar essas colocações, elas vão contribuir, de fato, para a tese. Muito obrigado. Muito obrigado. A questão do rota e roteiro, elas são entendidas como sinônimos aqui, mas vamos colocar as definições corretas lá no início do texto, como o senhor recomenda. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado, Danilo. Passo a palavra, então, para o professor Arnoldo. Fique à vontade, professor. Bom dia a todos, professor Merino, Giana, os demais colegas. Eu quero também agradecer a solicitação do meu nome para participar dessa banca, isso para mim é uma honra, tá? Queria registrar isso.
Com relação ao trabalho, eu também concordo com o professor Danilo, que é um trabalho bastante denso e muito bem organizado do ponto de vista metodológico. Isso a gente consegue identificar muito bem. A minha linha, né, de planejamento, de mobilidade, assim, eu entrei um pouquinho nessa parte de mobilidade do eixo, né? O município fica muito próximo de Florianópolis, e nesse sentido que o professor Danilo recomenda de tentar trazer a rede de hotéis que a gente tem dentro dessa toda proposta seria bastante interessante, de poder contar com o apoio desses hotéis. O áudio está ruim. O Arnoldo, se tu quiser desligar teu vídeo, fica só com o som, aí tu fica falando pra gente, pode ser? Vê se melhora. Melhorou. Pode falar. Melhorou? Melhorou, ficou muito bom. Melhorou. Melhorou? Vamos lá. Sim. A parte que eu falei, entendendo tudo, eu quero de novo, né, agradecer o convite. Nossa Senhora. Se falares pausadamente, eu acho que vem, não tem problema. Agora melhor. Pode ir falando, a gente vai até avistando. Melhor assim? Melhorou? Ok. Agradeço o convite para participar da banca. Queria dar bem-vindo aos colegas e professores que participam. O trabalho, na minha opinião, está muito bem escrito e muito bem fundamentado metodologicamente. Estão me ouvindo? Ok. Com relação ao que o professor Danilo falou, né, eu concordo com ele sobre ter que fazer esse pequeno levantamento da oferta turística na região, com suporte para esse teu roteiro. Acho que ficaria muito interessante. Às vezes o pessoal só espera na visão de praia, mas ele pode fazer esse roteiro durante a semana, às vezes um dia nublado, enfim, e mesmo nos municípios mais próximos. Seria uma situação bastante desejável dentro desse contexto que tu está propondo no teu trabalho. Achei que eu entendi melhor o teu trabalho na tua desenvolvimento da tese. É como comentou o professor Danilo, é um texto bastante longo, bastante denso. Eu li e fiz as anotações em cima de um software, né? Não tenho o trabalho impresso. Então, para mim é um pouco diferente. Eu gosto mais de uma visão. Ele vai na página tal, volta, escreve. E eu também, na verdade, fiz várias anotações no corpo do trabalho. Questões que eu achei que poderia ficar mais simples no parágrafo. Às vezes eu acho que tudo repete, às vezes coisas que não precisam. E com relação assim, à parte estrutural, objetivo específico, achei que está muito bem criado, muito bem amarrado. Em relação a essa parte de texto, eu tomei a liberdade de fazer umas anotações lá nas tuas conclusões. Então, na página 248, tu começa o primeiro parágrafo falando da agricultura familiar, aí depois tu fala dessa maneira, o que deu impulso, tal, aí ponto, né? Nas últimas décadas, ponto. Aí tá lá, além disso, a perspectiva de contribuir para o fomento da atividade, por exemplo, eu tiraria isso aí. Aí eu coloquei alguma coisa que está lá escrito no final, eu trouxe para cima. Então, por exemplo, nas últimas décadas, então a partir dessa constatação foi feita uma discussão da evolução do turismo rural no mundo, tal, aí termina ali.
com uma visão focada na competitividade, diferenciação e sustentabilidade. Aí identificou também que esses requisitos, enfim, eu tentei fazer uma ligação de tudo que tu já tens escrito, tá, no texto, mas eu acho que às vezes fica fora da ali do que tu está escrevendo, na minha opinião. Então, eu fiz essas observações que estão com outra cor e vou passar esse arquivo para o professor Irino para que vocês avaliem se é válida ou não essa minha observação. Então, eu também acho que, do ponto de vista de ineditismo e da qualidade do trabalho, a tese tem esses requisitos. E fico muito contente, né, de poder estar aqui hoje para dizer isso, para dizer que o trabalho é muito bom e que eu espero, né, que isso possa ser aplicado eventualmente em uma situação real, quer seja do parte de uma iniciativa privada ou de instituições governamentais. Então, basicamente, eu sou menino, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado, professor Arnoldo. A gente conseguiu escutar, né? Estava com um pouquinho de dificuldade, mas deu para compreender o que você estava colocando e agradecemos muito e vamos utilizar também esses seus apontamentos para melhorar o trabalho. Agora só vamos aguardar o professor Fialho, né? Ele voltar aqui com a imagem para que a gente possa concluir, né? Está voltando. Fialho, então, né? Fica com a palavra, né? Eu desliguei o vídeo para ver se melhorava o som do Arnoldo, né? Quero agradecer o convite, né, do professor Merino, né, estar aqui com o Danilo, com o meu amigo Arnoldo, saudade do Arnoldo, né? E, na verdade, né, a gente tem muito pouco a falar depois das falas que já foram feitas, né, pelo professor Danilo e o Arnoldo. Né? O trabalho está excelente do Giancarlo, como já foi dito. Né? Além de estar excelente, é um trabalho que a gente tem acompanhando, né, porque faz parte do Luiz Fernando, que é um trabalho muito relevante, muito importante, né, nesse setor do agronegócio, do turismo rural. Né? Então, eu não esperava nada menos do que eu vi. Né? Eu tinha alta expectativa em função da bagagem, né, do grupo do Eugênio, do grupo do Luiz, né, das ferramentas que eles usam para criar os modelos. Né? Então, eu vi mais uma vez como isso foi muito bem utilizado lá em São Bonifácio. Né? A única coisa que o pessoal não falou ainda, e que eu podia falar, né, é elogiar o Giancarlo pela escolha dos poemas. Começando com uma piscada dele mesmo, né, e acabando com as palavras da Cecília Meirelles. Né, passando pelo Lindolfo Bell, pelo Guimarães Rosa, né, e pelo Rainer Maria Rilke. Né? Então, foram escolhas assim, também acertadas. Né? Óbvio que nesse campo... E outra coisa que é importante, né? Quem me conhece sabe que eu abuso disso. Né? Em todo artigo que eu escrevo, tudo que eu faço, eu boto um pouco de poesia para quebrar a dureza dessa linguagem acadêmica. Né? E proíbe a gente de usar adjetivo, de usar superlativo, proíbe a gente de escrever um texto bonito. Né? Tem que ser um texto duro, frio, correto. Né? E a gente consegue quebrar isso, como mostrou lá o Giancarlo. A minha única sugestão que eu vou fazer é para trabalho futuro. Uma das ferramentas mais importantes do design é o storytelling. Então, quando você vai, por exemplo, em Montreal, no mundo todo, né? Todos os lugares têm história. Quando você coloca história nos lugares, né? Gente, fica muito mais lindo. Né? Aqui no lugar, né? Você não vai a um restaurante lá na Pensilvânia, onde George Washington tem almoçado. Ele deve ter comido muito, porque todo restaurante assim, George Washington esteve aqui.
Então, isso faz parte da história, de vender um produto. Né? E a gente sabe que no design de experiência, né? Que é um design que inclui a dimensão temporal, né? Esse storytelling é uma ferramenta muito importante. Ainda mais com os recursos que tem o celular hoje. Né? Você pega uma árvore e bota lá um QR Code, né? Aí o cara coloca lá o celular e tal, mijou aqui, pronto, já mudou tudo. Aquela árvore passa a ter um significado que não tinha antes. Né? Então, eu acho que o único comentário que eu tem um anexo seu lá, que você não pergunta, na cópia que eu recebi. Para o anexo e não vem o texto, o resto. Aliás, eu sou muito ruim de detalhe. Geralmente, quando eu quero detalhe, eu boto o Júlio ou a Marilinha nas minhas bancas, porque eu dou detalhe por detalhe o texto está correto ou não. Eu não sou bom nisso. Eu leio o todo, né, e vejo o todo. E realmente o teu conjunto, como já foi colocado, as tuas referências são atuais, né? O teu texto é um texto gostoso de ler, né? O teu uso de imagens é enriquecedor. A tua apresentação foi muito boa, né? Quer dizer, deu para passar para a gente a ideia do teu trabalho. Então, é só elogiar. Elogiar, agradecer por participar desse momento que é tão importante para você, né? E devolver a palavra para o meu amigo Eugênio. Né? Parabéns, Eugênio. Obrigado, professor Fialho, né? Você é uma pessoa muito importante, né? Em todo o processo nosso da pós, né? Da nossa universidade, sim, sem sombra de dúvidas, na nossa formação também, né? Isso o senhor sabe. Eu gostaria só de fazer um breve comentário, né, do trabalho, né, bem rápido. Né? Esse trabalho é um interesse, né, que o Jean trouxe para nosso programa, né, que é a área do turismo, e nessa parte, né, nós conseguimos direcionar isso para o turismo rural, né, que a gente já tem, como o professor Fialho, o Danilo também mencionou, já temos uma pequena experiência nisso, junto com as empresas, principalmente a EPAGRE. E isso foi se desenvolvendo. O Jean participou de forma ativa em todo o processo, né? Foram vários projetos ao longo do tempo, né? O último maior foi com o Banco Mundial, a EPAGRE, né? E o SC Rural, e a própria Secretaria da Agricultura. A gente fez em 3, né, regiões de Santa Catarina, um trabalho com quase 30 empreendimentos. Né? Dentre eles, né, na região de São Bonifácio, e que fazem parte do roteiro, nós temos o pão de cará, né, no caso, e as bolachas Blumenfeld, né, que foram feitas, também fizeram parte desse projeto, e que o Jean também participou em todos os levantamentos, ele ia junto, participando, levantando informações. Então, ele foi uma peça bastante importante, né, dentro desse processo. Inclusive, certamente ele se recorda, né, um café da manhã na família, né, na qual tinha, além do pão delicioso de cará, tinha salame, requeijão e tudo, né? E a gente chegava lá às 7 da manhã, né? E eles estavam nos aguardando com esse café da manhã. A gente ria muito, né? Porque além de fazer a pesquisa, a gente conseguia realmente desfrutar da companhia dessas pessoas, né? Muito, muito carinhosas, muito receptivas, e sempre na companhia também de um técnico, de um responsável, de um extensionista da EPAGRE, que nos carregava cada um desses cantos que a gente fez. Então, é um agradecimento muito especial a toda essa estrutura que foi montada para poder desenvolver, né, esse trabalho também. Então, é uma história muito longa, né, que o Danilo também conhece, né, desde os primórdios, do início disso, como falei, né, viagens longas, né, saindo de Florianópolis de manhã, indo até São Miguel do Oeste e retornando no final do dia, né, somente para uma reunião, né, lá na linha Beleza, para poder definir ações, para poder iniciar processo. Então, é uma história longa, bonita, e que realmente traz bons frutos, como o trabalho do Jean. Eu concordo também com o Danilo, né, que ferramentas como essa, claro, precisam ser aprimoradas em alguns aspectos, como vocês bem colocaram. Essas são ferramentas que poderão ser muito úteis, né,
para políticas, para a governança, né, do nosso Estado, e em especial para a questão do turismo, que tanto se fala. Então, há uma expectativa, de alguma forma, seja por meio da própria PAG, seja por meio de uma secretaria, ou seja, de uma ação menor, e numa região menor, de que isso possa ir para frente, né? Há interesse do Jean também disso alavancar, então, é uma coisa importante. E a formação dele, a profissão dele, então, e a gente, se puder colaborar com tudo isso, vai ser muito importante. Então, de todos os comentários, né, professor Fialho, professor Arnoldo, né, e Danilo, né, eu acredito que que possamos talvez comentar entre nós seja a questão do título que o Danilo colocou, que seria a incorporação ou não da palavra roteiros, né, que realmente foi o que foi feito. Se todos concordarem, né, nessa incorporação para tornar o título talvez mais preciso com relação ao conteúdo, eu teria uma sugestão que seria o título Planejamento de Roteiros no Turismo Rural para a Agricultura Familiar por meio da gestão de design, ou seja, só a inclusão do roteiro, e nesse primeiro momento nós colocaríamos essa observação na ata, né, para ser corrigido se todo mundo assim o entender. Não sei o que vocês acham. Todo mundo concorda? O Danilo deve concordar, porque ele propôs, né? Perfeito. Então tá. E do restante, né? Eu gostaria de alguma outra forma, tem bastantes pessoas assistindo, né? Tem umas 15 pessoas, tem familiares, tem colegas do laboratório assistindo. Pelos comentários, eu não sei se posso quebrar esse protocolo, se vocês... Não vejo necessidade da gente pedir para todo mundo sair da reunião, tendo em vista que os comentários foram bastante positivos, as críticas, né, não comprometem, né, digamos, a viabilidade da tese. Se vocês concordarem, né, nós poderíamos, né, dar sequência e encerrar, né, as atividades, sem a necessidade de todo mundo sair e depois voltar, né, para o fechamento. O que vocês acham? Eu queria dar uma contribuição para a defesa futura. Eu concordo com o que você falou, está ok. Mas a gente, para evitar aquela coisa que sai da sala para assistir, geralmente a gente cria um grupo do WhatsApp só da banca e a gente, entendeu? Que aí você consegue discutir para defesas futuras. Parece que eu estou totalmente de acordo, não precisa desse protocolo. Boa ideia. Eu estava pensando como que a gente faria isso tudo, porque tem que mandar, eu vou mandar na sequência por WhatsApp, né, para vocês assinarem, né, digitalmente. Segundo a norma, quem assina são os professores da Universidade Federal, no caso seria o Arnoldo, o professor Fialho, e o Jean, né, assinatura digital. O membro externo não é necessário, porque seria por videoconferência, então isso é suficiente. E depois volta para mim esses documentos, eu assino e encaminho para a secretaria. Esse vai ser o procedimento. Pode ser? Eu acabei de fazer isso agora para a Cristiane Iato. Então. Estão usando o esquema de assinuf, que nunca fez, é um saco. Eu não sei como para fazer, mas funciona. Isso, esse mesmo. Então, eu vou encaminhar, né, para vocês, né? Eu primeiro vou encaminhar talvez para o professor Fialho, que tá fresquinho com isso, né? Se o professor Fialho puder encaminhar para o professor Arnoldo, e aí o professor Arnoldo encaminha para mim e eu encaminho para o Giancarlo. Pode ser? Combinado. Então, eu vou encerrar, então, a defesa de tese do Jean, né, nossa primeira defesa totalmente virtual, né? Eu agradeço a todos os presentes, a Ana Esther, o César, o Danilo Renato, a Franciele, o Gilberto, o Irandir, a Júlia Marina, a Letícia, o Lucas, o Marcos Roberto, e não consigo ver mais aqui quem está aí, e em especial ao Danilo, ao professor Arnoldo, ao Fialho, né, pela disponibilidade de estarem aqui conosco nesse momento tão importante, e obviamente parabenizar o Giancarlo, né, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pela perseverança, e na certeza que terá um futuro, né, cada vez melhor junto à sua família, né? Meus parabéns, e eu passo a tua palavra para ti, se tu quiser fazer algum encerramento, e depois nós encerramos a nossa defesa de tese.
Eu só preciso colocar uma coisa hoje, ele tem que mandar a ata e o caderno de recomendações. A gente assina 2 documentos. Isso, está aqui comigo. Obrigado, Fialho. Pode falar, Jean. Sim, professor, eu quero, se eu fosse ter que nominar todas as pessoas que contribuíram, direto ou indiretamente, eu não teria tempo suficiente para declarar aqui. Mas, inicialmente, eu quero agradecer ao senhor, não é? Ao professor Fialho, ao professor Danilo e, sobretudo, ao professor Arnoldo Debatin, que se sensibilizou há 5 anos, quando fui seu aluno na disciplina de mobilidade lá na arquitetura, não é? E que estão buscando, enfim, ele me levou à sua sala e me apresentou ao senhor. Então, muito obrigado, professor Arnoldo, por todo o carinho que o senhor teve comigo, toda a deferência, e todos eles, ao professor Danilo, não é? Que lá atrás as suas sugestões foram riquíssimas e resultaram na inclusão dos exemplos ao longo do mundo, né? Na Ásia, na Europa, na América do Norte, na África, aqui no Brasil, né? Ao professor Fialho, que foi meu professor no pós-design, muito obrigado a todos os professores do PPGEP, né? Mas eu quero também aqui, professor, agradecer a minha família, né? A minha mãe, minha esposa, minha filha, né? Hoje eu fico muito orgulhoso de poder levar, de mostrar para minha filha que quando se inicia um projeto, custe o que custar, nós temos que ir até o final. Né? Agradecer imensamente aos 2 profissionais externos que se dispuseram, professores, a avaliar comigo o modelo, o professor Dr. Gilberto de Paula e a professora Ana Esther, que abriram a casa, que me receberam para poder avaliar esse trabalho juntos, aos meus colegas do pós-design, né? A todos eles, eu não vou cometer aqui o risco de esquecer de alguém, e por essas razões eu não vou nominar, mas a todos eles, né? Muito obrigado, eu estou muito satisfeito e tenho certeza que a partir de agora novos ares e novas oportunidades virão para colocar ainda mais o turismo no seu lugar, né? Contribuindo de forma estratégica com a gestão de design e com a agricultura familiar para a melhoria e para o desenvolvimento de arranjos produtivos. Muito obrigado. Mais uma vez, a minha esposa, né, a minha filha, por esse momento que eu estava ansiosamente aguardando. Muito obrigado. Ótimo. Então, parabéns, então, Jean, né? Eu vou preparar agora o material, encaminhar para todo mundo, né? Para o professor Fialho primeiro, depois o Arnoldo, depois ele devolve para a gente. Então, obrigado a todos os presentes, né, por participar, né? E, se não houver nada a falar, eu dou por encerrada, né, a defesa de tese de Jean Carlos Sack, né, que por unanimidade foi aprovada. Obrigado. Agora faz um selfie para botar no Facebook. Então tá. Eu já tirei várias fotos aqui também, né? Tirei várias fotos. Vou fazê-lo agora. Ah, tu vai tirar, é? Vou tirar uma foto aqui agora. Deu certo. Obrigado, tá? Obrigado a todos, tá? Parabéns, Beto. Um abraço, tchau. Abraço, obrigado. Obrigado a todos.